Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu trago um vídeo importantíssimo para você que é município de pequeno porte, médio porte, que ainda não regulamentou a lei, não se adequou, não está com a estrutura adequada, né? E aí você não sabe o que fazer, se você capacita os seus servidores, se você regulamenta a lei, se você copia o regulamento federal, se você copia do estado, se você inventa um, né? Se você manda todo mundo fazer curso prático, se faz curso teórico, se junta todo mundo, se não junta, se vão os secretários também, se não vão... Calma, né? Calma. Nós tivemos aí a medida provisória 1167 dando um prazinho a mais para que possamos nos adequar. Temos até o final de dezembro de 2023 para estarmos com a casa em ordem. E eu vou te ajudar nesse vídeo a entender o passo a passo, o que você tem que fazer primeiro, né? E o primeiro ponto é entender qual é o cenário, qual é o problema e quem está com você, quem é seu time, né? Então o cenário qual é? Eu tenho aí pouco mais, né? De 6 meses, dias a mais de 6 meses para estar com tudo pronto. Então, não pense que o cronograma é longo, que dá tempo. Não, não dá tempo. Como nós vamos ver, nós temos muita coisa para fazer, muita arrumação na casa para poder dizer que estamos prontos para a nova lei. Então, você tem que começar já. Já deveria estar pronto, né? Mas você tem que começar pelo menos agora. Segundo ponto é... quem são os servidores, tanto comissionados quanto concursados, do meu município? Você precisa conhecer o seu time. Quando a gente vai falar do artigo 7º, do artigo 8º, aquela discussão sobre agente público, né, agente de contratação do artigo 8º, né, nós vamos, além de ver que o artigo 8º exige que o agente de contratação seja concursado, tá? Cuidado aí para fugir da interpretação literal da norma, porque criarão um problema com os respectivos tribunais de contas. Nós temos que vir antes no artigo 7º e olhar o inciso 2º do artigo 7º, que exige uma capacitação, que diz o seguinte, né? É aquela gestão por competências, né? É a segregação de funções, né? Então eu preciso saber quem são os servidores do meu município, qual é a formação de cada um deles, onde é que eles estão lotados, quais são as atividades, para poder identificar, gente, esse é o primeiro ponto e é um ponto importantíssimo, né? Saber identificar quem são as pessoas mais qualificadas para todas as funções. Então, quem pode ser o melhor fiscal? Quem pode ser o melhor gestor? Ou quais podem ser, né? Quais são os servidores que podem ser, né? Quem deve ser formado como agente de contratação? Quais são os servidores concursados que eu tenho hoje na prefeitura, que tem ali uma disposição, que tem um conhecimento, que tem uma proatividade, porque também não adianta você pegar aquele servidor que está lá morto, né? Não tem vontade de fazer nada, né? Então você tem que pegar um cara que tenha proatividade, que seja ali rápido de raciocínio, né? Que queira crescer, que queira conhecer, que queira aprender, eventualmente capacitá-lo. Então o primeiro ponto é saber, eu se fosse, né, prefeito, me dá a lista aqui, né, de quem é servidor, tanto concursado quanto comissionado, né, e qual é a formação acadêmica e qual é a experiência profissional que esses profissionais têm. Então são 3 informações, quem é, o que estudou e o que sabe fazer. E dentro deste primeiro mapa, eu começaria a pensar numa qualificação, e aí até a nova lei de licitações fala lá na escola de governo, né, na formação da sua equipe, começaria a pensar em 2 tipos de capacitação. A primeira capacitação, uma capacitação básica para aquelas pessoas que não têm o mínimo conhecimento, mas que vão atuar no setor de licitações, que vão atuar lá com compras, com licitações, nas secretarias, vão fazer os ETPs, vão fazer os TRs, né? Então capacitá-los com o mínimo necessário, então fazer uma capacitação básica e pegar aqueles que já são proficientes, que já são pessoas que trabalham com licitações, que já têm um nível médio avançado de conhecimento e colocá-los para fazer uma capacitação prática, né? E aí vem a segunda pergunta, né? Você sabe fazer estudo técnico preliminar? Você já escreveu algum estudo técnico preliminar? A sua equipe sabe? Todas as secretarias sabem fazer estudo técnico preliminar? Porque uma coisa é você ler a norma, né? Outra coisa é você entender como ela funciona e aplicar na prática. Então, segundo ponto, então, primeiro, identificar quem é o seu time. Segundo, capacitar o seu time. Veja que a gente está entrando para um jogo, né? A gente está se preparando para ir para um jogo, né? Então escolher os jogadores, treinar os jogadores, né? De acordo com a sua necessidade, para os mais novinhos, os mais neófitos, os com menos conhecimento, uma formação mais básica, para aqueles que são mais experientes, uma formação mais pontual, específica, prática, né? Para daí então, sabendo quem vai fazer, sabendo o que vai fazer,
partir para a regulamentação. Não dá para inverter esta ordem. Toma cuidado. Se você não sabe o que é o ETP, se você não sabe como é que ele funciona, se você não sabe a diferença de um termo de referência para um projeto básico, se você não sabe o que é uma matriz de risco, como é que você vai criar regra sobre esses documentos? Como é que você vai dizer se o ETP pode ser facultado ou dispensado se você nem sabe o que é? Então percebam que o conhecimento vem antes da regulamentação. Isso é muito importante. Tá? E aí, no momento em que todos estão capacitados, pelo menos com o mínimo, parte-se para a regulamentação. Nós temos vários vídeos aqui no canal do YouTube sobre regulamentação, não vou chover no molhado, né? Mas vocês precisam entender que a regulamentação que vocês vão criar e adotar precisa caber na estrutura de vocês. Tem prefeituras, tem órgãos, tem câmaras municipais, né? Que eu vou fazer a capacitação e diz, mas professor, eu tenho um concursado. Professor, eu não tenho ninguém concursado. Como é que eu faço? Então eu preciso entender qual é o meu time. Preciso capacitar meu time. Eventualmente preciso contratar jogador. Eu preciso aumentar o meu time. É possível até vocês pensarem em convênios com outras entidades públicas, a Câmara com a Prefeitura com outra Prefeitura, a Câmara com outra Câmara, né, para que possam comungar ali de um mesmo profissional, obviamente que de forma remunerada, pagando-se ali uma gratificação, pagando-se ali um jeton. Um jeton é coisa dos antigos, né? O professor está ficando antigo, né? Pagando ali uma gratificação para que o profissional também tenha vontade de trabalhar, né? Para resolver primeiro esse problema do time, quem é que vai fazer? Né? Então já vem a resposta, professor, eu posso fazer um convênio com a prefeitura? Posso. Professor, eu posso pedir a cessão de um funcionário da prefeitura para fazer o meu pregão aqui na Câmara? Posso. Né? Posso fazer um concurso público para provimento de cargos novos? Também posso. Né? Existem várias formas de você resolver ali a falta de jogadores, né? A falta de elementos para o seu time. Capacitá-los e aí partir para a regulamentação. E uma regulamentação que seja coerente com a sua realidade. Você que é um município de 5 mil, 20 mil habitantes, não dá para criar um regulamento ou copiar o regulamento federal, por exemplo, que cria lá o fiscal setorial, fiscal administrativo, fiscal técnico, gestor de contratos. Caramba, eu não tenho gente para todas essas funções em todos os meus contratos. Então, será que eu posso reduzir para um fiscal só? Será que eu posso ficar só com o fiscal e com o gestor? É isso que você vai criar no seu regulamento. Facilite a vida do seu município no seu regulamento. Então, por exemplo, né, defina quais são as funções do agente de contratação. Lembra que, e diferente do que muita gente fala na internet, agente de contratação não vai fazer só a sessão de licitação. Agente de contratação não é só o pregoeiro. Agente de contratação, quem fez meus cursos sabe, eu gosto de brincar, é o pai ou a mãe do processo. Ele vai junto com o processo, ele vai impulsionar o processo, ele vai cobrar o andamento do processo, ele vai relatar o andamento do processo, ele vai justificar a demora do processo no Tribunal de Contas, por exemplo. Então, olha a função dele, olha a importância dele, a capacitação que esse cara precisa ter, né? E precisa ser concursado. Cada processo tem que nascer já com um agente de contratação, cada processo licitatório tem que nascer já com um agente de contratação para impulsioná-lo, e esse cara tem que ser concursado. Então, será que eu vou mudar a minha estrutura para formatar ali um setor de licitações mais parrudo, mais robusto? Para que eu tenha vários agentes de contratação que façam somente isso, ou um setor que faça somente isso? Vou destacar essa função de agente de contratação? Não vou acrescer a atividade a um outro servidor? Tudo isso tem que ser pensado. E é nesse momento, porque você já escolheu a pessoa, você já capacitou a pessoa, né? Então agora você vai montar a tua estrutura para poder regulamentar. Eventualmente, para você poder aplicar a nova lei de licitações, será necessário até mesmo mudar a estrutura organizacional do seu município, né? Da sua entidade. Isso é muito importante. E aí, então, vamos para o regulamento, né? O regulamento enxuto, um regulamento que caiba dentro do seu município, que condiga com a realidade do seu município, com a realidade local do seu município. Então, eu posso criar ali restrições locais? Até posso, desde que eu crie a regra, né? Eu posso colocar meios alternativos de comprovação da qualificação técnica? Posso, desde que eu crie a regra. Eu posso dispensar parecer jurídico? Posso, né? Desde que eu crie a regra, né? Então, vários assuntos vão depender do seu regulamento e o seu regulamento vai depender do conhecimento que você tem das novas ferramentas da nova lei de licitações. E aí, feito o regulamento, você vai partir para um terceiro ponto, que é uma nova capacitação. Pô, Ricardo, mas eu já fiz duas, uma teórica, uma prática, eu vou fazer uma terceira? Vai.
vai fazer uma capacitação de acordo com o seu regulamento. Como serão as regras do seu regulamento? Feita essa capacitação, né, aí estamos aptos para começar a testar a nova lei de licitações. Fazer uma dispensa, fazer uma inexigibilidade, começar um pregão. Né? Ah, professor, aqui a gente vai continuar fazendo pregão presencial porque não temos as condições para o eletrônico. Ok, mas você já contratou, você já comprou, né, os equipamentos para gravação em áudio e vídeo, você já terceirizou esse serviço, você precisa pensar em tudo isso. Para daí então você partir para o pregão, para partir para um registro de preços, para um credenciamento. Tem prefeitura querendo fazer credenciamento na nova lei de licitações e não sabe nem como é que são as características. Por exemplo, né, o credenciamento fica permanentemente aberto, vai ter reajuste? Qual vai ser o índice? Como é que vai se dar essa formação, essa formatação de contratação? Vai ser contrato? Vai ser termo de credenciamento? Tudo isso tem que vir disciplinado no regulamento. E aí, então, feito o regulamento, nós vamos para as pequenas contratações, né, dispensas, inexigibilidades, né, publicando as informações no PNCP, conhecendo a ferramenta do PNCP. Lá no treinamento prático que eu te falei, você tem que conhecer o PNCP, como é que ele funciona. Não adianta nada, ah, legal, eu sei fazer o ETP, eu sei fazer o TR, eu sei que é matriz de risco, mas eu não faço ideia de como seja a interface do PNCP. Professor, o que é PNCP? Meu amigo, você está perdido, né? Então é muito importante você conhecer na prática essas ferramentas. E aí então ir para a nova lei de licitações devagarzinho, testando cada um dos procedimentos e uma vez realizados com sucesso, não voltar mais para as antigas leis e seguir naquela nova legislação. Então, como é que é resumindo, o melhor modelo de transição? O melhor modelo de transição é conheça a sua equipe, quem é, qual é a formação acadêmica, qual é a experiência profissional. É concursado ou é comissionado? Ah, ele é um alto profissional, mas é comissionado. Coloca ele como fiscal, coloca ele como gestor, coloca ele como responsável da dispensa ou da inexigibilidade. Né? Ele tem uma série de aproveitamentos importantes. Então, saber quem é a sua equipe, verificar as deficiências de formação da sua equipe, formatá-los, né, capacitá-los do ponto de vista básico e do ponto de vista avançado, regulamentar a nova lei. Professor, eu faço vários regulamentos ou faço um só? Depende da sua estrutura, da sua capacidade. Professor, aqui a gente não consegue fazer, a gente montou uma comissão de credenciamento, de regulamentação, né, e não avançamos. Temos várias discussões, mas não avançamos. Né? Por quê? Talvez porque muitas ideias, pouco conhecimento técnico da norma, da forma de regulamentar, talvez seja bom você contratar uma assistência, uma assessoria. É possível, tanto pela antiga lei quanto pela nova. Reduza esse grupo de estudos, ponha na prática, aí faça os seus regulamentos, né? Valide com todos eles. Dica, antes de publicar o regulamento, faça o treinamento sobre o regulamento, para tirar todas as dúvidas. Não publique a regra antes de todo mundo saber como funciona. Né? Faça ali o seu regulamento, mostre para os seus servidores, treine no regulamento, né? Que é esse último treinamento, e aí então você publica para começar o jogo. E aí então você pode partir para a nova lei de licitações. Ricardo, mas eu me sinto inseguro, não tenho certeza, eu tenho uma equipe muito pequena, como é que eu faço? Volto a dizer, tanto a antiga lei quanto a nova lei permitem a contratação de assessorias para isso. Provisórias, para que você possa se sentir mais seguro, para que você possa tirar dúvida, para que você possa se capacitar, para continuamente tirar dúvidas, pedir pareceres, analisar minutas, auxiliar na análise de documentação, de pedidos de recurso, impugnação. Então tudo isso também pode ser contratado, esse auxílio pode ser contratado. Transição, senhores, não se faz em um passo só. Transição é uma evolução, é uma cadência de passos. Só tome cuidado para não sair fazendo a regulamentação antes de capacitar, publicar antes de todo mundo saber como é que funciona, porque daí não vai dar muito certo. Se você tiver com dúvida, você entre em contato comigo, me deixa nos comentários desse vídeo, vai lá na bio do meu Instagram, tem o meu WhatsApp direto, tem o grupo no Telegram para que você possa tirar suas dúvidas. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se capacitar conosco na Holt Assessoria, para você curtir este vídeo, né, compartilhar com seus colegas profissionais, e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!